Fala galera, eu vou continuar a análise da Ambev aqui com vocês. Agora a gente vai para o nível 2, onde a gente vai determinar figuras, as entradas em pivôs, posicionamentos de stop loss e as retrações e projeções de Fibonacci, beleza? Então vamos voltar lá. A gente tinha um suporte aqui, eu acabei deletando ele agora para essa parte, por quê? Porque a gente foi traçar ele depois que a gente já tinha visto que tinha uma reação aqui e outra pequenininha aqui. Nesse ponto aqui, quando a gente estava aqui, a gente formou um pivô de baixa. Porém, eu não consideraria isso aqui uma zona de suporte, porque a gente só teve um movimento aqui. Se a gente batesse aqui e voltasse para a altura desse último topo aqui, aí eu consideraria. Só que como a gente só teve um movimento anterior aqui, eu não consideraria isso aqui nesse ponto como um ponto de suporte e resistência ainda. Eu consideraria só depois que a gente visse isso daqui. Então deixa eu apagar isso aqui para a gente dar os nossos topos e fundos aqui, os nossos pivôs. Vamos lá, primeira coisa eu vou tentar identificar umas figurinhas aqui. Aqui a gente teve aquele topo duplo, né? Que a gente conversou no começo do último vídeo. Topo duplo. Beleza. E a gente pode ver que a gente vem numa tendência de alta, a gente teve um topo duplo. E aqui, eu vou arrastar essa linha aqui mesmo. Aqui a gente acabou rompendo, só que foi um rompimento bem tímido, que eu acho que eu só confirmaria o rompimento dele bem aqui, ó, nesse candle escuro aqui. E projetando o alfa desse fundo duplo, desse topo duplo, que é a amplitude dele, vem bem aqui, ó. Acabou que o preço passou dele, foi embora, caiu bem mais. Então esse alfa não teve tanta relevância. Mas no caso da minha entrada aqui, dá para pegar 2,5%, que é uma quantidade meio baixa, eu diria, só que a ação da Ambev, ela é uma oscilação, oscila pouco. Se você vê toda essa queda aqui, vai ser 30% só, mas se você pegar algumas outras ações, isso aqui é uma queda assim, de 50% do preço do ativo, uma queda brusca assim. Então acabava que era um ganho baixo, aí depois acabou que a gente teve a formação de outro fundo aqui, um pivô de baixa aqui, beleza? Então a gente teve essa figura de topo duplo, esse pivô de baixa aqui, aí o preço despencou. Já eu vou traçar o Fibonacci disso daqui, mas a gente poderia ter feito uma entrada aqui com stop loss aqui em cima. Stop loss, colocar em azul, a setinha vermelha aqui. Então, ó, colocaria um stop loss aqui. Acabou que o preço caiu tão rápido que ele nem chegou perto de pegar no nosso stop loss. E com o tempo, quando a gente estava vendo esse preço vindo aqui bem forte para baixo, a gente poderia ir puxando isso aqui para baixo até chegar no nosso ponto de entrada, né? A gente não correria mais risco nessa operação. Então vamos lá, nosso primeiro stop loss estaria aqui, a gente caiu. A gente fez outro pivôzinho ali embaixo. Ó, um pequeno pivôzinho aqui. E a gente, nessa operação, a gente colocaria nosso stop loss aqui acima desse último topo. A gente entraria aqui e ele acabou caindo mais. Aqui a gente teve um novo pivô, a gente teve um pivô aqui, deixa eu ver. A gente teve um novo fundo e a gente praticamente não teve um rompimento direito aqui. Então aqui entra também essa parte, de novo, da questão do bom senso aqui. Eu não sei se eu faria essa entrada aqui, que o rompimento só foi confirmado mesmo nesse candle aqui, mas a gente estava vendo que a gente estava com bastante dificuldade de se manter aqui embaixo.
Mas às vezes eu posso ser um pouco influenciado por eu saber o que está acontecendo no gráfico nessa ponta direita, né? Mas é aquela questão que a gente falou na análise da Estácio. Deixa eu só abrir a foto aqui de novo. Quando você ou o mercado estiver confuso, siga a regra número 2, que é proteja ferozmente seu capital. Então, se você estiver confuso em alguma situação aqui, tipo essa daqui, é melhor você não operar, entendeu? Você fica de fora, porque é melhor perder dinheiro ou perder a oportunidade do que perder dinheiro. Então, vou botar esse setinho aqui para cá para a gente ter uma noção. Aí acabou que o preço ficou meio que andando de lado aqui. E fez um novo... A gente tinha um fundo aqui, né? Um topo aqui. E ele formou um novo pivô de baixo aqui. Vou apagar esse stop loss aqui, porque a gente já passou por essa parte esquerda. Beleza? A gente poderia fazer outra entrada aqui. E colocar o stop loss aqui embaixo. Abaixo desse último fundo aqui. E se a gente... provavelmente a gente não sairia totalmente no topo aqui, né? Porque isso é uma coisa praticamente impossível. Só essa projeção de Fibonacci tivesse exatamente aqui. Só que a gente vai ver isso daqui a pouco só. Você teria pegado 7%. Então, considerado que essa entrada no topo duplo aqui, que a gente fez que pela projeção ia dar tipo 2,5%, eu considero uma quantidade bem baixa, aqui era uma entrada bem melhor em relação a esse retorno. Aí aqui a gente teve a confirmação dessa tendência de baixa, nesse rompimento bem forte aqui. E vou movimentar esse stop loss aqui para pegar como referência essa entrada. A gente colocaria o stop loss aqui. O preço acabou voltando um pouco depois, mas ele não foi tão perto ali. A gente chegou a passar um calor, ter um pouco de ansiedade nesse momento aqui. Mas depois ele acabou despencando, ó. Foi lá para baixo, caiu quase 20%. Então a gente teve outro pivô aqui e um pivô de novo aqui, né? Esse aqui gera outra oportunidade de entrada. A gente viu esse pequenininho aqui rompimento desse pequenininho aqui no vídeo anterior. Então todos você pode ver que, vamos supor que eu não peguei essa entrada aqui, mas sempre vão aparecer novas entradas. Se não acontecer nessa ação, pode acontecer em outra. Aí o preço caiu. E aqui a gente viu no vídeo passado que a gente conseguia traçar um triângulozinho. Aí teve uma bagunça aqui que a gente também comentou, que eu não sei se eu entraria pelo fato de a gente conseguir ver nitidamente que a gente estava numa consolidação aqui. Eu esperaria ele romper forte essa consolidação e depois fazer um novo pivô de baixo aqui para entrar. Só que acabou que ele não fez, provando ainda mais que a gente tinha um momento de muita incerteza. E ele voltou a subir. Ele fez esse novo fundo aqui, rompeu. Então a gente teve um novo pivôzinho de alta aqui. E o preço meio que não está conseguindo ir aqui para cima mais, ele está andando de lado, isso aqui está parecendo uma deriva. Deixa eu pegar essa linha de tendência aqui, como tirar ela daqui. Vou pegar assim umas máximas e mínimas aqui que a gente pode ver que o preço estava meio que oscilando dentro de um... Esse aqui não foi especificamente um fundo, mas como a gente está desenhando a figura, a gente está procurando uma linha de tendência, eu vou colocar aqui mais como referência para a gente ver que o preço estava praticamente oscilando dentro de um canal aqui. A gente pode até pegar aqui assim e considerar que ele está rompendo esse canal. A gente pega dois fundos e dois topos aqui em cima. Então, isso aqui é uma deriva, né, que significa fraqueza nessa tendência de alta depois desse pivô. Então pode ser que esse pivô aqui não vá para frente, ele não bata o alvo. Agora eu vou traçar um Fibonacci aqui com vocês. Cadê a gente já viu entrada em pivôs, determinar figuras, posicionamento do stop loss, agora as projeções de Fibonacci. Vamos lá. Aqui a gente teve um pivô, né?
porque a gente teve um movimento de baixa, um topo inferior, caracteriza uma tendência de baixa, e esse rompimento aqui, a gente confirmou o pivô aqui. Então a gente poderia traçar um Fibonacci aqui, olha só, vou colocar ele aqui, e depois eu vou puxar essa linha aqui, a primeira de baixo para baixo. E o alvo era aqui, ele passou direto, nem teve uma dificuldade de passar. O segundo alvo estava em 21,56, ele passou direto também. E o terceiro alvo estava em 20,80, que ele passou direto também. Então acabou que as projeções de Fibonacci não foram tão úteis aqui nesse movimento de baixa, mas pela regra de armar o pivô e confirmar o pivô, a gente poderia ter feito uma entradinha bem bonita aqui, até lá embaixo. Aqui a gente teve outro pivô, porque o preço caiu, fez um novo fundo, fez um novo topo e confirmou depois aqui caindo mais. Só que olha a amplitude desse movimento e a amplitude desse movimento aqui depois do rompimento. A gente consegue ver nitidamente que eles são muito diferentes, a proporção entre eles é muito diferente. Então é provável que o Fibonacci não ajude tanto a gente aqui agora. Vou puxar lá embaixo até aqui. A correção não chegou nem perto de alguma retração de Fibonacci. E se eu puxar aqui para baixo a projeção, ele foi muito longe da projeção, né? Olha só, ele nem chegou nem perto aqui. Ele foi até aqui na zona de 17,80, mas não chegou em 16,80 não, que era o nosso alvo. Beleza. Então, lembrando o conceito de pivô, o preço numa tendência de baixa ele vai ter um movimento de baixa, uma pequena correção, vai formar um novo topo inferior, que seria, a gente fala que armou um pivô, e quando ele romper o último fundo, ele confirmou o pivô. Aí seria um ponto de entrada e esperar ele cair mais. Beleza. Aí aqui ele rompeu essa linha de tendência e formou um novo pivô. Isso aqui justificaria uma nova entrada. Aqui eu acho que vai se encaixar num evento parecido com esse topo duplo aqui, ou então desse pivôzinho que o preço não respeitou tanto essas projeções, porque a gente teve uma oscilação muito pequena nesse fundo aqui, aí formou um topo e depois um fundo praticamente na mesma altura. O alvo de um fundo duplo é a amplitude, 100% da amplitude dessa altura desse topo aqui com fundo, que daria em 19,80, mas no ponto que confirmou a entrada, a gente já estaria praticamente lá, ó. Seria muito pouco essa entrada. Então, pegando como referências aqui, eu não sei se eu faria por estar tão perto, mas como foi uma amplitude muito baixa, é aquele negócio, a gente acaba ficando na dúvida, aqui você fica numa certa dúvida. É muito diferente essa entrada aqui dessa entrada aqui, que foi muito mais bonita. Mesmo o alvo de Fibonacci estando meio perto, a gente poderia entrar aqui e descendo o stop aqui mais rápido, entendeu? Mas a gente teve toda uma caracterização de uma reversão de tendência aqui que já vinha no longo prazo, fez um topo duplo, aí já tinha rompido esse topo duplo e fez um novo topo inferior. Então aqui estava bem diferente de uma formação igual essa daqui, então era provável que eu estivesse na dúvida aqui e eu não entrasse. Então beleza, subiu, aí depois caiu, a gente viu que a gente teve um novo pivô aqui que acabou sendo bem bonitinho também, ó, que a gente caiu, corrigiu, teve uma pequena dificuldade, rompeu bem forte. Aí eu acho que aqui a gente poderia considerar, olhando mais de longe assim, e olhando como foi o movimento posterior também, tendo essa ajuda do movimento posterior, se a gente considerasse isso aqui um movimento todo, isso aqui é uma correção, isso aqui é outro movimento, a gente pode traçar, acho que um Fibonacci melhor aqui. Mas a ação da Ambev não está muito bom para a gente traçar Fibonacci não, porque todo Fibonacci está dando um alvo bem pequeno. Então a gente puxaria aqui para baixo a primeira linha, ele passou direto, acabou tendo uma pequena dificuldade aqui, mas eu não consideraria muito grande. E tem o segundo alvo aqui, que ele passou direto depois desse grande gap aqui. E o terceiro alvo, que ele quase foi nele também, ó. Foi pertinho e depois começou a subir.
Então aqui a gente acabou tendo uma projeção de Fibonacci mais fiel, eu diria, que deu mais certinho. Mas no geral não tá dando muito certo essa projeção de Fibonacci aqui na Ambev não. Aí dava pra gente fazer outra projeção aqui, né, nesse pivô de baixo. Deixa eu pegar aqui porque esses dois últimos topos foram praticamente na mesma altura. Olha só esses dois aqui. Então não faria tanto sentido eu pegar uma projeção daqui para baixo e depois projetar. E essa entrada estava bem perto também, né? Ele corrigiu depois, foi lá em cima e fez outro. Vamos traçar um pegando essas pernas aqui. Isso, isso, e depois isso daqui. Pegar aqui para baixo. Aí, ó. Fundo, topo, rompeu. Eu vou puxar a primeira linha para baixo primeiro. Ele veio até aqui, ó. Acabou tendo uma dificuldade aqui. Ele formou um novo fundo e um novo topo. Aí o outro que ele acabou rompendo bem forte. E o terceiro, ele foi além com essa forte queda aqui. Beleza? Aqui a gente tinha um novo pivôzinho de baixo que dava uma entrada bem legal também, ó. Que eu esqueci de marcar. Então, eu adoro essas entradas de pivôzinho pequeno aqui, principalmente no day trade que eu opero. Elas acabam sendo bem fortes normalmente. O preço rompe e vai embora rapidão. Tipo, fez aqui, ó, caiu 12% depois, em 5 dias. Então, deixa eu projetar mais um Fibonacci aqui só pra gente ir treinando. Topo, fundo, formou um pivô, a gente puxa para baixo, rompeu aqui nessa grande queda, a gente puxa para baixo depois de novo, ó, então acabou que o preço acabou respeitando o Fibonacci dessa entrada aqui. Ó, ele acabou violando durante a formação, mas ele voltou depois e não conseguiu fechar abaixo. Depois acabou subindo. Então dava para a gente traçar outro Fibonacci aqui, eu não consideraria essa parte aqui numa entrada, ou ele não estava nessa grande consolidação aqui, mas depois a gente viu que ele continuou a tendência de alta e acabou subindo, né? Então a gente puxa aqui, o preço foi quase perto, ó. Passou por que depois fez uma correção mais forte. E esse último pivô aqui, marcar topo e fundo. O topo não estava aqui, né? Estava aqui, não, estava aqui. A gente rompeu. E olha só, o preço foi praticamente nesse alvo. Mas ele foi nesse alvo não tão forte, agora está caindo, né? A gente tem que ver o que ele vai fazer agora. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi o segundo vídeo. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. E agora depois eu vou fazer o terceiro vídeo com os indicadores. Analisando tudo isso aqui com a ajuda do indicador. Então é isso aí, valeu, até o próximo.